Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Nesta manhã, eu serei ensinado pela palavra de Deus. E eu declaro corajosamente que a minha mente está alerta, o meu coração receptivo, e eu nunca mais serei o mesmo. Para a glória de Deus. Amém. Muito bem, queridos, nós queríamos que quem pregasse hoje fosse a pastora Simone, mas ela não passou muito bem alguns dias aí, então ela pediu que a gente trouxesse a palavra. Então o Senhor colocou no meu coração compartilhar com vocês o quão importante é nós termos uma aliança com Deus, como faz toda a diferença, uma vez que Deus é o nosso Deus, Deus de aliança. E eu queria ler com vocês alguns versículos que está no livro de 1 Coríntios 11, a partir do verso 23, 1 Coríntios 11, verso 23, se você tem sua Bíblia, amém. Se você está sem a Bíblia, eu vou pedir para eles projetarem aqui para nós o texto, começando do verso 23, 1 Coríntios 11, 23. Eu vou ler aqui com vocês. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até aí. É interessante porque ali diz assim, é o sangue do Novo Testamento, ou o sangue da nova aliança. Muito bem. Vocês já sabem que Jesus deixou duas ordenanças específicas para a igreja: batismo e ceia. E a ceia é o que a gente vai fazer daqui a pouco, não é? Hoje, só um detalhe, as crianças não sobem hoje, né? Batismo e ceia. E ele diz no último versículo que toda vez que nós participamos da ceia, nós anunciamos a morte de Jesus até que ele venha. Então, participar da ceia é algo profético, amém? Você crê nisso? Porque ele está dizendo que quando a gente participa, a gente anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Venha o quê? Buscar a sua igreja. Para quê? Para que a gente possa novamente tomar a ceia com ele no reino dele. Isso você vai encontrar num dos evangelhos, quando você lê a palavra do Senhor. O texto de Paulo aos Coríntios não vai mencionar isso, mas no evangelho você encontra esse texto, que ele vai ter o desejo de tomar, quando ele está ali, ele fala: desde essa hora eu não vou beber de novo com vocês, até que eu encontre vocês no reino do meu Pai. Então, participar da ceia é algo profético para as nossas vidas e para a vida de quem participa vendo. E aí a gente anuncia a morte. A morte de Jesus é tão interessante, irmãos, porque a gente fica pensando: por que Jesus precisou morrer? Porque você sabe, o homem havia pecado, e o pecado separa o homem de Deus. Então Jesus precisou morrer. Para quê? Para religar, para perdoar o pecado do homem. Então a morte do Senhor Jesus foi uma morte sacrificial, sim, para nos resgatar da maldição, porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que pecar. Então nós havíamos pecado e sobre nós estava a maldição. E a Bíblia diz lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, lá no verso 15, que ele tirou de nós, de sobre nós. Quero ler com você, só para você entender, para você
prestar atenção aqui, não precisa abrir. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 2, no verso 14, ele vai dizer assim: e cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenanças, que nos era contrário, e ele a removeu pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Ou seja, havia algo que era contrário a nós, porque a Bíblia diz: todo aquele que pecar morrerá. Essa era uma maldição que vem acompanhando a humanidade desde o Éden. Mas quando Jesus morre, a Bíblia diz, obrigado, irmão, que ele pega aquilo que era contra nós, que eu e você nunca poderíamos pagar, e ele paga. Deus paga em Cristo aquilo que eu e você nunca poderíamos pagar, que eram os nossos pecados. Então a morte de Cristo foi necessária, mas a morte de Cristo mostra o amor dele pelas nossas vidas. Um amor condicional, porque ele amou sem colocar uma condição. João, quando ele escreve seu evangelho, ele diz o quê? Ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. E quando ele diz o mundo, ele diz todos os homens. Então o amor de Deus foi sem condição. Ele, se você quer ou se você não quer, ele te amou. É diferente se você vai se tornar um filho dele ou não, porque você precisa aceitar esse amor. Mas além disso, também é um amor que nos constrange, porque faz com que nós entendamos que ele nos amou quando nós ainda éramos pecadores, quando nós nem queríamos saber de Deus, nem estávamos aí, ele nos ama. Se entrega por nós, Deus entrega Jesus por nós, para que a gente pudesse ser religado com o Pai. E aí eu olho para isso e eu vou entender uma coisa muito interessante. Que essa parte é como se fosse algo teórico para a minha vida e para a sua vida. Ele está dizendo: toda vez que você beber, você vai pregar. Você está pregando, você está profetizando, você está anunciando a minha morte. Só o fato de beber a gente está anunciando a morte, mas existe um outro texto que está lá no livro de Mateus. Você também não precisa abrir, capítulo 28, do verso 18 em diante. Ele vai dizer assim, ó. Deixa eu ler para você. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes tenho ordenado. E eu farei sempre com você, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. E aqui Jesus, ele vai, se nascer, eu participando, eu estou profetizando isso, e Jesus ainda não havia sido morto. Ele diz que quando a gente participa, a gente está simplesmente profetizando ou pregando a morte dele. Jesus morreu, ressuscitou, agora ele vai falar, ele vai trazer uma outra palavra de ordem para a nossa vida. Vocês vão e vocês façam discípulos de todas as nações. Então, enquanto ele estava vivo, ele dá uma palavra. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele vai dar uma outra palavra. E eu quero falar para você que é importante você entender. Porque Jesus, ele vai dizer nesse texto: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Diga: no céu e na terra. Muito bem. E olha que coisa interessante. Quando o Senhor Jesus fala com seus discípulos, eles já tinham participado da ceia.
Eles sabiam que eles, quando participassem disso, eles tinham se reunido para a Páscoa. Quando está terminando a Páscoa, Jesus institui a ceia e ele deixa essa incumbência. Agora Jesus vai falar para ele: agora vocês têm que ir. Jesus já morreu, já ressuscitou e está dizendo: agora vocês vão e façam aquilo que eu falei para vocês. Pensa na cabeça daqueles discípulos que nunca tinham saído dos limites de Israel. Se saíram foi uma ou duas vezes. Eles começam a pensar: como é que eu vou sair? Para onde é que eu vou ir? Como é que eu vou fazer isso? Se ele está dizendo que eu tenho que fazer uma obra que alcance todas as nações. E isso era um peso que começou a ficar. Mas a gente não pode. E é interessante que a igreja muitas vezes pensa que a grande comissão que o Senhor deu para nós começa no verso 19, dizendo: ide, portanto, ide, fazei discípulos. Não, a grande comissão começa no verso 18, quando Jesus se aproxima e diz: toda autoridade me foi dada. Quando ele diz isso, ele está dizendo: olha, eu recebi uma autoridade, e agora nessa autoridade que eu recebi, não só na terra, mas também no céu, eu estou dizendo para você: vai. O que é que muda na cabeça dos discípulos? É que agora eles não vão mais preocupados com o quando, onde, como. Eles vão agora sabendo que o Senhor deu uma autoridade, e eles podem ir para onde eles quiserem, porque eles receberam essa autoridade. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês se lembram quando Jesus ele chama os 70 e ele ordena que eles vão pelas cidades, expulsando os demônios, curando os enfermos e pregando o evangelho? Vocês se lembram disso? Amém? Jesus fala assim, que ele dá um poder e autoridade para eles, e eles vão. Quando eles voltam, eles estão felizes, e eles começam a falar: Senhor, nós fomos pregar o evangelho, nós fomos expulsar os demônios e nós fomos curar os enfermos. E sabe o que é, Senhor? Até os demônios se submetem a nós em teu nome. E Jesus olha para eles e diz assim: olha, vocês não fiquem alegres, porque os demônios se submetem a vocês em meu nome. Estejam alegres antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Entende isso? Jesus ainda não estava morto. Jesus dá uma ordem, comissiona, e ele diz assim: eu dei para vocês poder e autoridade para vocês irem e expulsarem toda sorte de demônios, fazer o bem e curar, e nada vai vos causar dano. Amém? Mas Jesus ainda não tinha morrido, não tinha ressuscitado. Então, essa não era uma autoridade total, era uma autoridade parcial. Agora Jesus está aqui, já morto e ressurreto, e antes de ser elevado aos céus, ele diz: toda autoridade me foi dada, nos céus e na terra, então vão. E aí eu procurei, irmãos, no dicionário, essa palavra autoridade diz assim: direito de poder, de ordenar, de decidir, de atuar, de se fazer obedecer, domínio, força, governo, poderio, senhorio, superioridade. Eu quero fazer um parênteses aqui para você. Você não pode dar nada que você não tenha recebido. Você não pode dar nada que não é seu. Você só pode dar aquilo que é seu. Vocês se lembram de Pedro e João quando eles saem e vão ao templo orar, por volta das 3 horas, eles encontram um homem coxo já há 40 anos que ele ficava ali esmolando,
E eles param e olham para aquele homem e falam: olha para nós. E ele olhou esperando que ele fosse receber uma esmola. Pedro e João olham para ele e Pedro diz: nós não temos ouro e não temos prata, mas aquilo que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ou seja, eles haviam recebido poder e autoridade, e agora eles estavam ali curando. Você vai ver outras passagens de expulsar os demônios, de fazer o bem, de pregar o evangelho. E eles estão ali agora debaixo dessa autoridade. Eu quero explicar para você entender, olhar para o Velho Testamento, porque o Velho Testamento é figura do Novo. Então pensa, Deus um dia formou um povo, esse povo ficou durante 400 anos no Egito. Deus pega Moisés, levanta Moisés como grande libertador. Esse povo é tirado do Egito e eles vão andar 40 anos no deserto. Moisés morre. Isso está no livro de Josué, depois você lê na sua casa. E eles estão ali agora chorando a morte do grande líder Moisés. Então o próprio Deus vai falar com Josué: Josué, levanta, para de chorar. Moisés já morreu, vocês já sepultaram ele. Agora vocês têm uma obra para fazer. Vocês têm que atravessar esse Jordão, entrar na terra prometida e conquistar a terra. E ok. E aí ele vai para o capítulo 3. Quando chega no capítulo 3, Deus dá uma ordem para Josué e fala assim: santifica o povo, porque amanhã eu vou fazer maravilha. Então o povo se santifica. Eles tomam banho. Esse era o ritual deles, tomar banho, trocar as vestes, pôr vestes limpas. Não se achegava, o homem não se achegava à mulher. Eles tinham todo lá o ritual deles. E eles estão ali agora se santificando. E Deus dá uma ordem: chama os sacerdotes, peguem a arca vai à frente, vocês vão atrás. A arca é o símbolo da presença de Deus. E eles vão chegar ali. Ele fala: quando o pé dos sacerdotes tocarem na água, as águas vão se separar e vocês vão atravessar e vão entrar na terra. Então eles fazem exatamente o que Deus manda. As águas se abrem, eles atravessam o Jordão e entram na terra, mas ainda não tinham conquistado a terra. Eles só entraram. Eles viram as maravilhas, eles começaram a ver maravilhas de Deus, porque eles haviam se santificado, mas eles ainda não tinham conquistado a terra. E é interessante, porque se você ler, depois que eles atravessam, eles vão participar da Páscoa, que era algo que eles tinham como libertação que Deus tinha feito. Jesus participa da Páscoa. Quando está terminando a Páscoa, ele institui a ceia. E ele vai dizer: portanto, toda a autoridade me foi dada, portanto, ide, fazei discípulos. Então, aqueles homens, eles participam ali da Páscoa e eles vêm. Então, deixa eu falar para você. Essa maravilha deles terem atravessado o Jordão e terem entrado na terra é mais ou menos como que Jesus falou. Chamou os 70 e falou: vocês vão, vocês expulsem os demônios, curem os enfermos e pregam o evangelho do reino. Quando eles voltam, os discípulos estão lá felizes. E ele fala assim: não tem alegria porque essas coisas estão acontecendo, tem alegria porque o nome de vocês está escrito. Mas o nome deles ainda não estava escrito no livro da vida. Tanto não estava que Judas participou da ceia, mas traiu Jesus. Pedro participou da ceia e negou Jesus. E todos os outros abandonaram Jesus. Irmãos, aquele povo viu o Jordão se abrir, o povo entrou na terra.
E diz a Bíblia que quando ele entrou na terra, o maná parou de cair. E naquele ano eles começaram a comer do fruto da terra. Mas eles precisavam conquistar a terra. E a primeira conquista que tinha lá era Jericó. Então você vai chegar no capítulo 5 de Josué. E antes deles saírem para conquistar, o texto é grande, eu não vou ler, não dá tempo. Mas Deus fala para Josué: Josué, faz faca de pedra e circuncida todo homem. A circuncisão, você sabe, era o símbolo da aliança que Deus tinha com o povo dele. E aquela geração que nasceu no deserto, eles ainda não haviam sido circuncidados. Então Deus está dizendo: antes de vocês começarem a conquistar a terra, vocês precisam entrar em aliança comigo. Porque eu posso santificar, eu posso ver maravilhas, mas eu só posso conquistar se eu for aliançado com Deus. O nosso Deus é um Deus de aliança. Diga: o meu Deus é um Deus de aliança. Então Deus vai, fala com Josué, Josué obedece, faz a circuncisão, os homens ficam lá no seu resguardo até que passem todas as dores e eles fiquem curados. Então Deus vai e fala para ele: agora vocês vão tomar Jericó, é a primeira terra que vocês vão conquistar. Por que eu estou dizendo isso, querido? Para você entender que quando Jesus ele toma a ceia e ele institui, ele toma a Páscoa e no final institui a ceia, ele vai fazer uma aliança. Só que a circuncisão era só sobre o homem. Mas na nova aliança, a circuncisão é no coração. E aí pode participar quem? O homem, a mulher, quem mais? Os jovens e as crianças. É uma aliança maior e melhor e mais abrangente, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Por isso é que no texto diz: todas as vezes que beberdes deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Esse cálice é o sangue da nova aliança. E quando Jesus diz: portanto, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, Ele está dizendo para mim e para você: você só pode conquistar homens. O coração do homem é como uma terra, irmãos. Nós só podemos conquistar vidas para Jesus se nós formos aliançados com Ele. Nós podemos entrar na igreja, participar da igreja, podemos ver, podemos vivenciar milagres, mas nós só vamos ter a experiência de ganhar a vida para Jesus verdadeiramente quando nós nos aliançamos com Ele. Jesus chama Pedro, Tiago, João, fala: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Ele não diz: eu vou fazer de vocês milionários, eu não vou dar casa e carro. Ele falou: eu vou dar vidas para vocês. O que é que ele está dizendo? Eu vou dar uma terra para vocês. Vocês vão ter que desapossar os inimigos e viver nessa terra. A nossa aliança é maior. A nossa terra não é aqui, a nossa terra é no céu, irmãos. E Josué, Deus fala para Josué: Josué, você tem que fazer esse povo herdar a terra. E qual que é a função do pastor e qual é a função de cada membro da igreja? É nós vivermos de tal maneira que nós levemos outros a irem para a terra celestial, que é o céu. Então ele fala: eu quero ter uma aliança com vocês. Eu vos amei, eu vos perdoo os pecados. E se você crer e me receber, então eu quero que você participe e a gente vai ter aliança. E nessa aliança, toda vez que você vai se lembrar da minha morte, você vai se lembrar porque eu morri, você vai se lembrar do meu amor, e você vai saber que isso é profético e que eu deixei algo para você fazer. Mas eu quero fazer um parênteses. A gente acha
que é ide, é uma ordem, não é. Ela foi mal traduzida, esse ide. É enquanto vocês estiverem indo, ou seja, enquanto vocês viverem nessa terra, vocês façam discípulos. Conquistem terras, conquistem corações. Agora, meu irmão, o que é mais fácil? A gente vê milagres ou conquistar o coração de um homem? Você se lembra quando Jesus, ele está ali naquela casa ensinando junto com os seus discípulos, e os 4 amigos abrem o telhado e descem o paralítico na frente de Jesus. Jesus olha para aquele paralítico e diz: filho, perdoados estão os teus pecados. E aqueles homens começam a murmurar e a falar: quem é esse que pode perdoar pecados? E Jesus falou: para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu te digo, levanta, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil? Dizer para ele: levanta, toma o teu leito e anda, ou perdoar os pecados? É muito mais fácil ver milagre. É muito mais fácil do que conquistar. Sabe por quê? Porque o coração do homem é duro. E muitas vezes o coração do homem está lá com seus conceitos, com seus preconceitos, com as suas ideias, com tudo que ele formou. E ele começa a ouvir algo a respeito de Deus, que Deus o ama, mas ele falou: não é isso que eu aprendi na minha vida inteira. Para que eu vou me curvar diante disso? Não. Então, é muito mais fácil a gente ver milagre do que ver um coração convertido. Mas a nossa tarefa, a minha e a sua, é olhar para essa aliança que foi feita lá na cruz, quando Jesus derrama o sangue dele, e entender que ele disse: toda autoridade, todo governo, todo poder, todo domínio, eu tenho poder para mandar e desmandar. Então é nesse poder que eu falo para vocês, e eu capacito a vida de vocês. Vocês, enquanto vocês estiverem indo, vivendo a vida de vocês, comecem a fazer discípulos. É isso que o Senhor espera que eu e você façamos, discípulos. Amém? Você entende isso? Por isso Jesus morreu. Não foi para dar a vida boa, não foi para dar isso ou aquilo. Jesus morreu para fazer de nós pescadores de homens. Sabe o que você vai levar dessa terra? Da terra nada. Você veio para essa terra sem nada, vai voltar dessa terra, vai sair dessa terra sem nada. Mas você pode levar para o céu todas as pessoas que você ganhar para Jesus. Amém? Então guarde isso no seu coração. Eu e você temos uma aliança com Deus para ganharmos vidas, para anunciar o reino de Deus, o evangelho, que é boas novas, que transforma o coração do homem duro. Irmãos, eu falo para vocês, meu pai foi militar durante muitos anos da vida dele. Com meu pai não tinha muita conversa, era sim senhor e não senhor. Pensa num homem duro, era o meu pai. Meu pai, quando casou com a minha mãe, falou assim: você pode seguir a religião dos seus pais, mas os meus filhos, os nossos filhos vão seguir a religião dos meus pais. Escuta isso. E o meu pai não era nada. O meu avô e minha avó eram evangélicos. E a minha mãe, com sabedoria, ela falou: não quero ver o meu lar dividido. Eu vou andar por esse caminho. E o meu pai, durante anos, viveu longe dos caminhos do Senhor. Longe. Um dia meu pai teve um infarto. Dizem que ele teve um infarto benigno. Mas o médico falou: o senhor está com 4 veias entupidas. E o senhor precisa fazer uma cirurgia. E o irmão dele tinha morrido fazia 2 anos, meu tio.
E aí a família ficou abatida. E o meu pai foi para a mesa de cirurgia. E a experiência do meu pai foi a seguinte: enquanto ele está na mesa de cirurgia, pensa num homem duro que não acreditava em nada. Meu pai, ele falava assim: ó, eu acredito aqui, ó, no dinheiro. Ele batia no bolso e falava: eu acredito nisso. Sabe o que aconteceu? Deus tirou todo o dinheiro. Pensa num homem que é economista, formado em 5 faculdades. Ele perdeu tudo. Ele está na mesa de cirurgia, os médicos, a cirurgia é aquela que abria o peito. E aí, ele está lá na mesa. E o meu pai contou isso um dia, ele falou, chamou, quando ele chegou do hospital, ele reuniu toda a família. E ele começou a falar, um homem que eu nunca tinha visto chorar. Ele começa a derramar as lágrimas e começa a contar a experiência que ele viveu. Ele falou, eu estava na mesa de cirurgia, quando eu vi um vulto preto se aproximar, pôr a mão no meu braço. E eu perguntei para esse vulto, tudo isso foi só na mente, irmãos. Isso foi no mundo espiritual. Quem é você? Ele falou, sou a morte e eu vim te buscar. Meu pai, ele falou que quando ele ouviu isso, foi essa percepção que ele teve, ele elevou o pensamento dele até o trono da glória e disse, Deus do meu pai e da minha mãe, se o Senhor me der mais uma oportunidade de vida, eu vou lhe servir. Foi só isso que ele falou, que ele lembra. Então ele viu aquele vulto soltar o braço do meu pai e se afastar. Terminaram a cirurgia, meu pai foi para a UTI, ficou lá. Com 9 dias ele foi para o quarto, ficou bem. E aí ele voltou para casa. E ele disse, eu vou me batizar, porque eu creio no Deus do meu pai e da minha mãe, um Deus de aliança. Queridos, Jesus morreu para mudar a nossa vida. Mudou a vida do meu pai, mudou a minha vida, mudou a vida do meu irmão, das minhas irmãs, e tem mudado a vida de tantas pessoas. Eu começo a olhar para o rosto de cada um e eu vejo uma história que Deus vai mudando, porque Ele é poderoso. E isso é o que vai valer, irmãos. É ganhar vidas para Jesus. Levar homens e mulheres aos pés do Senhor. Porque Jesus é o único que faz tudo. A igreja não faz nada por ninguém. A única coisa que nós podemos fazer por você é dar uma cesta básica, comprar um remédio, te dar um vale de transporte. Mas quem faz mesmo alguma coisa para você, irmão, sabe quem é? É Jesus. Ele faz, porque Ele tem poder. E Ele disse, eu tenho toda a autoridade. Então Ele está dizendo, igreja é minha. Comecem aí. Enquanto vocês estão vivendo, falem do meu amor, que transformou a vossa vida. Falem da minha graça. Falem porque eu dei autoridade para vocês. Vocês só precisam falar. Quem convence é o meu espírito. E é isso que eu queria deixar para você nessa manhã. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele morreu. E hoje, quando nós vamos nos aproximar da mesa aqui dele, e tomar a ceia, comer o pão e beber o suco da videira, nós estamos lembrando de que Ele morreu por nós, nos amou, e fez uma aliança conosco, eterna, que não pode ser quebrada. Amém? Diga, meu Deus, é um Deus de aliança. E a minha aliança com Ele não pode ser quebrada. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar. Não precisa ainda não, Ney. Pode ficar aí. Sim, chama o grupo de louvor. Vem aqui. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer porque o Senhor é bom. A tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te agradecer, ó Deus, porque quando nós lemos a palavra do Senhor, ela vem nos esclarecendo, vem nos mostrando o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor nos ama. Ó Deus, se o mundo está do jeito que está, o Senhor deu livre-arbítrio para o homem.
E o homem escolheu viver longe dos teus caminhos e fazer o que ele quis. Porque quando o meu irmão e a minha irmã, quando nós decidimos obedecer a tua palavra e viver segundo o teu propósito, a nossa vida muda, o nosso lar é transformado. Ah, Deus amado, o Senhor muda todas as coisas. O Senhor mudou o lar da minha família, o Senhor mudou o coração do meu pai. Nós passamos a viver de maneira diferente. Ó Deus amado, a paz entrou na nossa casa. Ó Deus amado, e nós podíamos dizer, meu pai podia dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso foi tão tremendo. Nós choramos aquele dia. Todos nós choramos naquele dia de alegria, de saber que o nosso pai tinha vindo para os pés do Senhor. Como foi tremendo, impactante nas nossas vidas, na minha vida. Ao ponto de eu deixar tudo aquilo que um dia eu sonhei para ser, das oportunidades que me deram de jogar futebol, de trabalhar na área do comércio exterior. Eu decidi viver para a glória do teu nome, me tornar um pastor, porque não fui eu que me tornei, o Senhor me chamou. E eu disse sim ao seu chamado. Senhor, eu tenho visto o Senhor transformar a vida de cada pessoa. Ainda que eu não tenha ganho muitos, eu tenho visto o Senhor e podido trabalhar na transformação de muitas vidas, junto com minha esposa, junto com os meus irmãos. Por isso nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom. O Senhor não veio prometer para nós uma casa boa, um carro bom, uma conta gorda e ausência de problemas. O Senhor veio nos prometer vida eterna. De que quando nós deixarmos essa terra, quando nós fecharmos esse olho, seja pela morte ou seja pelo arrebatamento da igreja, nós vamos estar com o Senhor aí nos céus. Por isso, Deus, eu te agradeço pelo teu grande amor e pela essa oportunidade que o Senhor nos deu de participarmos da ceia. Obrigado, Senhor. Obrigado. De todo o meu coração eu te agradeço. Nós não somos merecedores. Aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha. Era minha. Eu é que pequei. Eu é que ofendi. Ele não tinha pecado. Mas ele me amou. E amou cada um. E decidiu morrer por nós. Obrigado. Obrigado, Senhor. De todo o meu coração. Eu oro e te agradeço. No nome daquele que é sobre todo nome. No nome daquele que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Ele é Senhor. É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu oro, Senhor, e te agradeço. Amém. E amém. Toda a igreja diga amém. Queria que você ainda ficasse um instante ainda com seus olhos fechados. Feche os seus olhos por um momento ainda. Porventura há entre nós alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas nessa manhã você deseja entregar a vida para esse Jesus, para esse Deus de aliança, que deu toda a autoridade para nós irmos e vivemos uma vida que vale a pena, que quando nós deixarmos, nos garante a entrada nos céus. Tem alguém? Levanta a sua mão, quero orar por você. Tem alguém nessa manhã que quer entregar a sua vida para Jesus? Eu não vou demorar. Eu tenho ainda algumas coisas, mas eu queria que você pensasse. Se você morrer, para onde vai? Seu espírito, sua alma. O seu corpo vai voltar para a terra, mas a sua alma, o seu espírito, para onde vai? Você tem certeza de onde você vai passar a eternidade? Não é alguns anos, é a eternidade. Se você deseja, levanta a sua mão. Quero orar por você. Tem alguém que está afastado dos caminhos do Senhor
E nessa manhã você quer se reconciliar com Deus, levanta a sua mão. Eu quero orar por você também. Tem alguém? Enquanto a igreja está orando. Glória a Deus. Você já é salvo? Glória a Deus. Você está junto do Senhor? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos cantar louvor ao Senhor. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus. Você pode se assentar.